na Band, o Souza, que trabalha nos Donos da Bola, deu uma notícia de que Gabigol estaria no radar do Palmeiras, poderia ser contratado pela Leila Pereira e seria um jogador importante pensando na saída do Endrick, que vai para o Real Madrid no meio do ano. E o Palmeiras vai buscar um atacante de peso, alguém que realmente tenha relevância no mercado. E o Gabigol provocou já várias vezes os palmeirenses, já foi pra cima. O Gabigol não se faz de rogado e tá na dele, defende o Flamengo, aquela coisa toda. Só que o Gabigol foi perdendo espaço no time titular, hoje o Pedro é o escolhido pelo Tite. E aí, cada vez que tem uma dessas especulações, ele dá um jeito de apimentar ainda mais a história, não é, Chiquito? A questão é que ele não renovou ainda com o Flamengo. E o Rodolfo Landim, a última vez que foi perguntado em que pé estava a negociação, ele simplesmente se limitou a responder: não está. Ele é jogador do Flamengo e vai jogar até o fim do seu contrato. Ou seja, isso indica que na metade do ano, daqui a poucos meses, ele assina um pré-contrato e sai de graça. O Flamengo vai querer liberá-lo de graça? Tem uma janelinha, que não é uma janela, é uma janelinha, mas ela é importante, a partir do dia 1º de abril, que é uma janela interna, que a CBF abriu, né, excepcionalmente. Por quê? Porque muitos atletas terminavam a disputa dos estaduais e ficavam sem calendário. E aí a CBF permitiu que esses jogadores se realocassem. Então o Palmeiras, o Corinthians, qualquer time do Brasil, pode contratar o Gabigol. A questão é, com que valor, com que dinheiro? É claro que no Flamengo, que pagou quase 100 milhões de reais para ele, ele já se pagou. O Flamengo perdendo o Gabigol hoje, ele já entregou, eu acho inclusive que é o maior jogador da história do Flamengo depois do Zico. O que o Gabigol fez lá foi impressionante. Na minha opinião. Na minha opinião, ele é o maior jogador do Flamengo depois do Zico. É um fato, calma, não é opinião, é fato. A questão é, não é, atenção, não é o perfil de contratação do Palmeiras. Não é o perfil de contratação do Palmeiras sob comando de Leila Pereira e até, voltando um pouquinho, Maurício Gagliotti. Normalmente, pode ser que isso mude, normalmente o Palmeiras pega jogadores menos conhecidos para formar, o que o Abel já contestou em determinado momento. Seria uma ótima reposição para o Endrick? Pô, pelo amor de Deus. O Palmeiras não é lugar de aposentado. Não, mas calma, o Gabigol tá bem longe da aposentadoria. Tá muito jovem ainda, gente. Mas esse é o negão com medo dele ir pro Palmeiras. O Gabigol, ele precisa de um incentivo. E hoje, se ele viesse no meio do ano, por exemplo, ele já teria uma possibilidade de ser titular. Porque hoje, entre Endrick e Gabigol, quem é o titular? Endrick. Quem tá na seleção brasileira? Sim. É que o Endrick vai embora. Mas eu tenho uma opinião impopular. Não, mas ele vai embora em julho. Essa janela seria em abril, você não falou? Então já teria, caso acontecesse a negociação. Dá pra jogar junto, né? Não, e ainda tem Dudu pra voltar daqui a pouco. Olha lá, dá uma olhada aqui, isso aí, ó, isso aí vai ajudar os palmeirenses. Quer ver? Solta, ô negão! Posso puxar o aqui? Vai, ó. Vai aqui comigo. Mamãe deu uma copinha no que deu mundial. Agora tem que... Mamãe deu uma copinha e esqueceu o mundial. Mamãe deu uma copinha e esqueceu o mundial. Tem clima. Ô, Ronaldo, Se ele tiver clima, eu vou lá receber ele também, né? Vocês já imaginaram? Olha, clima. isso é hipotético. Aí o Gabigol fecha com o Palmeiras, vai jogar no Verdão e ganha a Libertadores do Flamengo, por exemplo. Nossa, genial. E ganha o mundial? Aí é sonho meu! Não, falei de Mundial. Eu só me restringi a Libertadores. Ô, Rê, mas isso não é legal? O Gabigol é um dos caras que eu mais sou fã aqui no futebol brasileiro, já falei Por algumas que, vezes, né? Sgarbi? Não, porque eu gosto Porque ele é muito... cantor de trap. Porque ele é cantor de trap. Eu gosto muito desse jogador que tem o perfil, que provoca, que tem uma personalidade, que responde, que não tá nem aí. Você joga com o Gabigol no videogame? Lógico que joga e que decide em campo. Sou muito fã do Gabigol, muito fã. Isso daí faz parte. Ele tá provocando. Com certeza, se ele fosse pro Palmeiras, tivesse a oportunidade de provocar um Corinthians, no caso, ele provocaria. Isso tem que ter, faz parte do futebol. Pra mim, seria uma contratação genial do Palmeiras. Genial. Canhoto, Endrick Canhoto, jogador que também busca mais o jogo, sai um pouco da área, como o Endrick. Pra mim, seria a contratação da temporada se o Palmeiras fechasse. E se eu fosse a Leila Pereira, eu nem pensaria duas vezes. Seria o cara que eu ia focar pra suprir a saída do Existe um arrependimento. Não vai Existe um dar certo. arrependimento do último Mundial que o Palmeiras disputou. De não ter trazido um cara como o Soares, que foi oferecido, até alguns momentos esteve na negociação. Mas deixa o Soares lá nos Estados Unidos, tá tão lindo. Eu vou dar, Palmeiras, né? embora o programa, os corintianos que lá em cima estão colocando tudo contra, colocaram o Gabigol perdendo gol, colocaram o Gabigol cantando música contra o Palmeiras, que eles estão contra a chegada do Gabigol. Não é fake, isso não. é um trabalho psicológico, entendeu? Não é fake, Só não, que é isso o aí. seguinte, Isso aí não é montagem, não. se prepare que o Palmeiras em 2025 é o convidado da FIFA, junto com o Flamengo e outras equipes, para disputar o Mundial de Clubes, correto?
certo? Não, e o ele está credenciado porque ele ganhou a Libertadores. E o de Palmeiras, 2022. a informação que eu tenho que vai montar um super time. Por isso que o Abel assinou até 25. Um super time para tentar buscar esse Agora, Mundial. se o Abel Ferreira consegue um Mundial, aí ele não merece um busto, ele merece uma estátua. Sonho meu, você traz uma garrafa, o sonho é teu. Capelanes, e aí, Capela? Como é que você tá vendo essa história? Porque o Bruno Henrique do Flamengo, que ficou no Mengão, era pretendido pelo Palmeiras no começo do ano. Eu vou te agradecer, porque eu queria realmente ficar mais para primeiro ouvir para depois falar. Porque quando você fala de Gabigol no futebol brasileiro, é uma unanimidade. Por quê? Porque é um baita do jogador, é um jogador goleador, só que eu tenho uma opinião impopular em relação ao Gabigol no Palmeiras, vocês vão entender. Eu gosto do jogador bandido. Que você é corintiano. O Gabigol é o jogador bandido, mas é o bandido do bem. É o jogador que provoca, é o jogador que decide, que não é omisso, que não se esconde do jogo. O Gabigol é tudo isso. Só que você tem que analisar um pacote. O Gabigol, hoje, ele é um jogador de barriga cheia. O que é um jogador de barriga cheia? O que é um jogador de barriga cheia? Jogador de barriga cheia aqui, já fui artilheiro da Libertadores, já fui artilheiro da Copa do Brasil, já ganhei brasileiro, já ganhei estadual, já ganhei tudo. Não fiz sucesso na Europa, é bem verdade. Talvez isso seja uma frustração do Gabigol, porque o mercado para ele fechou. Por quê? Porque ele chegou numa perna danada. Só que eu vou fazer uma análise rápida. Eu acho que no Corinthians ele caberia. Boa! Porque ele tem mais ou menos esse estilo. Eu também acho que ele é a cara do Corinthians. Mas aí você vai entender meu ponto. Eu acho que no Palmeiras, talvez, eu não conseguisse hoje enxergar, porque eu vou falar o seguinte, o português claro aqui, o Gabigol é uma perna danada. Eu não tenho medo de falar, é uma perna danada. Muitas vezes ele acha que ele é maior que o clube, maior que o time, maior que o técnico, maior que todo mundo. Calma aí. Maior que Zico. Às vezes ele acha que Pergunta pra você. Falando dentro das 9 da manhã. Eu tenho uma pergunta pra Diga. você. Quem é mais jogador, na tua maneira, você que vê futebol, que almoça, direto ao janta, ponto, lancha direto ao futebol, ponto. quem é mais jogador? Gabigol ou Pedro? Pedro. Hoje, o Tite, que é um cara muito justo tô no perguntando- futebol, podem gostar ou não, mas ele é justo, ele mantém o Pedro como titular porque ele e tem- é efetivo. E o Gabigol, quando entra no time, não vem fazendo gols. Ah, mas tem menos minutagem. Irmão, ok. faz a pergunta e Mas espera a o resposta. Pedro, na minha opinião, hoje merece ser o titular do Flamengo. Porque o Tite tem problema com o Gabigol e todo mundo sabe disso. Não Todo é isso mundo não. sabe disso. Não é isso não, Por isso que ele vai vir Eu não pro tô falando Corinthians. disso, eu tô falando de O Souza produtividade. falou Porque o Corinthians ou Pedro é Palmeiras? jogador do Souza. Flamengo de 3 anos pra cá. É por isso que Só o Pedro pra joga. lembrar, O Tite lá levou o atrás Fred a pra Leila Copa. Pereira não tentou o Gabigol, ela tentou contratar o Pedro. Em algum momento o Palmeiras queria contratar lembrado. o Pedro. Porque o contrato quando ele do não Pedro tava tinha terminando. tantas Mas que oportunidades que ele comparação estava nada a ver, esperando o lugar que era do Gabigol. Mas que rapidinho, que comparação Comparação nada a ver, esdrúxula. Não pode ter Esse dois gordinho atacantes fez. bons no elenco, como é o caso do Flamengo. Só com o Dorival. Quando o Dorival era técnico, Irmão, podia. mas Bruno Henrique tem tava Meu fora. Deus do Bruno céu. Henrique Mas olha só, no machucado. Corinthians, Tá indo pro banco no também. Corinthians o Cebolinha Antônio tá Oliveira ganhando já espaço. decretou, não vai ser sempre, mas ele já mostrou que Yuri Alberto e Pedro Raul podem jogar juntos. No Flamengo, o Dorival já fez isso, mas o Gabigol abriu mão de ser o centroavante. Ele era mais articulador, flutuava. Hoje ele quer ser a referência. Presta Então, atenção no que eu vou dizer. Mas presta atenção, absorve. Isso, leva isso para no cerne da sua pleura. Zico e Gabigol não podem ocupar a mesma frase, irmão. Não podem estar contidos na mesma Divirjo. frase. Divirjo. Nunca se esqueça disso. Divirjo. Leva isso Mas pro aceito. fundo, pro cerne da sua pleura e deixa isso pro resto da vida. Então não pode Divirjo, divirjo, mas aceito. Outra coisa, o Capelanes tem razão. O Capelanes tem razão quando o Capelanes diz que o Gabigol é uma perna desgraçada. O Gabigol é perna. Mas o Gabigol é um jogador que tem uma personalidade, que é o tipo de jogador que eu gosto. Porque ele entra na mente do adversário, ele entra na mente do torcedor adversário. Ele é um demônio. Mas não é tudo isso que falam, não, tá? Bola por bola, não joga na mesma posição e etc e tal, mas eu acho o Arrascaeta mais importante no processo que o Gabigol. Mas tudo bem. Agora respeito. falando do Flamengo, hein? Porque o técnico Tite concedeu entrevista nas últimas horas. O Flamengo que conheceu o seu grupo, né? O Mengão conheceu o seu grupo na Libertadores da América. E o Tite falou desse rubro-negro aí, versão 2024. Mais sólido defensivamente falando. Um Flamengo que sofre poucos sustos. Geralmente domina os seus adversários. E o Tite disse o que ele espera da competição. A principal competição de clubes do continente. A Libertadores da América para o Flamengo na temporada 24. Nós temos a palavra do Tite. Depois vou querer saber dos nossos comentaristas. Tá aí, abre aspas, para o Tite, técnico do Flamengo. Uma equipe que só se defende e prima por não tomar gol vai perder.
Uma equipe que, de forma desequilibrada, busca só fazer gol e abre mão de ser consistente e organizada, vai perder. Ou tem muito mais chances de perder. Quando ela consegue estabelecer um ponto de equilíbrio nessas duas situações, aí sim, vejo uma grande equipe. Então, eu não vou tolerar a capacidade criativa de uma equipe que tem um DNA criativo. E mesmo do Corinthians, se você pegar o saldo dela com jogadores agressivos e criativos, então é equilíbrio. Fecha aspas. Essa é a palavra que o Tite define os seus trabalhos, né, na seleção, no Flamengo agora e também a passagem dele pelo Corinthians. Equilíbrio. Bruno Prado, a gente fala das características do Tite, desse foco de manter uma equipe equilibrada, como ele disse. O Flamengo, pelo que tem apresentado até aqui, neste começo de temporada 24, qual é o teto dessa equipe em termos de desempenho, Bruno Prado? É o equilíbrio mesmo? E o Tite também, de alguma forma, de novo tendo que enfrentar esse rótulo, né? Muita gente chamava ele aqui no Corinthians, pelo menos, de retranqueiro. Isso acho que se estendeu para a seleção brasileira. E agora ele falando, não é uma equipe retrancada, não é uma equipe ofensiva, mas o equilíbrio entre as duas partes. O que dizer das declarações do Tite, Bruno Prado? É o estilo Tite de treinar um time, e um rótulo que poderia ser colocado no Tite como retranqueiro está muito antigo. Isso aí tem pelo menos uns 10 anos que não faz o menor sentido. Há uns 10 anos você podia até discutir, né? Ele realmente é muito defensivo, os times dele têm dificuldades para atacar. Há muito tempo não é isso, desde da última passagem dele pelo Corinthians. O último Corinthians dele não era um time apenas que se defendia bem e sofria muito para atacar. Era um time que defendia bem e atacava bem. Como a seleção brasileira dele também, na maior parte do tempo, era uma seleção que defendia bem e atacava bem. E o Flamengo dele é a mesma coisa. O Tite, ele não abre mão da consistência defensiva, ele é um treinador que não gosta de correr riscos, mas isso não quer dizer que o time dele não vai atacar, o time dele ataca, ele evoluiu no momento com a bola. Você tem um momento que você está sem a bola e um momento que você está com a bola. Com a bola, até certo momento, realmente os times dele tinham dificuldades, mas isso já é uma coisa muito antiga, já é uma coisa que ficou muito para trás. A seleção do Tite, aí cada um pode avaliar se jogava bem ou mal, mas dizer que era uma seleção defensiva, aí é um erro, não é nem opinião. É um erro, não era uma seleção defensiva, era uma seleção que propunha jogo. Em alguns momentos não conseguia propor, não conseguia criar. Ok, isso em alguns momentos aconteceu, de uma trajetória de 6 anos e meio. Em alguns momentos a seleção teve dificuldades. Acho que o pior momento foi após a Copa de 18 até mais ou menos metade de 21. Aí no segundo semestre de 21 o time dá um salto de desempenho. Mas na seleção dele, o tempo inteiro tentava propor jogo. Podia não conseguir em alguns momentos, mas tentava propor. Então, o rótulo Tite é um cara defensivo. Isso aí talvez fizesse sentido ali na década passada. Mas isso não é. E é um cara que busca o equilíbrio entre atacar e defender e consegue na maioria das vezes. E o Flamengo dele é isso. É um Flamengo, em relação a teto, o teto é alto, porque é um time que tem qualidade. Ano passado era um time que sofria muitos gols, já tinha jogadores de qualidade, mas era um time que não tinha esse equilíbrio porque sofria muitos gols. O Flamengo tomou mais de 100 gols no ano passado e esse ano vai tomar pouquíssimos gols e vai continuar sendo um time que marca gols, que tem qualidade, tem um time que ataca bem também. O Flamengo entra para disputar todos os títulos. Você. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, falando do Flamengo, o grupo do Mengão, com Milionários da Colômbia, o Palestino do Chile e o Bolívar. Então, dos 3 jogos fora de casa, o Flamengo vai encarar a altitude em 2. Mesmo assim, eu achei um grupo acessível esse do Flamengo, muito acessível até. Se o Flamengo não se classificar num grupo com Milionários, Palestino do Chile e Bolívar, o Flamengo tem total condição de passar em primeiro. É claro, vai ter essa dificuldade da altitude, mas vai passar, Vanderlei, não é possível, né? O que você achou do grupo do Flamengo? Eu já falei aqui, molezinha, né? Vai passar o Flamengo, vai passar o Palmeiras, né? Sem dúvida, e vai passar. O Fluminense pegou um grupo bom. A gente está falando do Tite aqui, a marca dele sempre foi equilíbrio mesmo, até quando o time não tinha equilíbrio. Ele sempre defendeu o equilíbrio, que às vezes com os personagens que ele tem à disposição não dá para alcançar o equilíbrio, né? Mas no caso do Flamengo ele tem recursos técnicos para alcançar o equilíbrio. E imagina, vai classificar. Se não classificar, ei, Tite, pede para sair. Vai ser assim, mas vai classificar.
Sem dúvida. E eu quero só repetir dizendo que serão raras, a meu ver, as derrotas do Flamengo ao longo da temporada. Isso todo mundo tem falado de uma maneira ou de outra. Será muito difícil você analisar derrotas ou derrota importante do Flamengo pela força que tem nesse momento demonstrado, e vai fazer uma temporada muito melhor do que a anterior. Só corrigir um número, eu exagerei nos gols sofridos ano passado do Flamengo, foram 80, né? Eu falei que tinha sido 100, ele fez mais de 100, mas sofreu 80. Que é bastante. Em 76, bastante. Em 76 jogos. Vou dar um gancho. O VAR anulou 20. O Tite tem a menor média de gols sofridos entre técnicos do Flamengo nos últimos 10 anos. Somando os números no rubro-negro desde o ano passado, são 25 jogos com 17 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Foram 45 gols a favor e 12 contra, um saldo de 33 aí para o Tite. Flávio Prado, tá aí, equilíbrio é o que define geralmente os trabalhos do Tite. Eu acho que o Flamengo vai ter sim esse equilíbrio, e esse equilíbrio passará por tomar poucos gols e fazer muitos gols. O time do Flamengo tem uma qualidade individual espetacular, e com o coletivo assentado, ajeitado, a possibilidade do Flamengo conquistar muita coisa é enorme. Eu só tenho um pouco de receio dessa coisa de recorde. Nós estamos jogando o Campeonato Carioca, que é uma lata de lixo, né, pô? Duro é não se classificar no Campeonato Carioca. Duro é fazer o que o Vasco fez. Os jogadores do Vasco tudo saindo em carrão e tal, e o goleiro do Nova Iguaçu indo embora de metrô. Ó, não, nada contra. Eu não vejo nada errado o cara andar de metrô, mas só mostra. E inclusive um jogador do time do Nova Iguaçu falou que boa parte deles vão pro treino de ônibus. O que está falando é que você não dirige muito bem, então por isso também o metrô é mais você seguro. Andar de metrô. Também por a questão de segurança dos outros. Mas então, muitos jogadores do Nova Iguaçu vão pro treino de ônibus, outros vão de carona, outros vão de metrô. E o time do Vasco, com certeza, nem o menino da base vai de metrô para casa, né? Então a diferença financeira é muito grande, e o Vasco conseguiu ser eliminado pelo Nova Iguaçu. Então o nível do Campeonato Carioca, eu estou falando, não tem nada a ver com dinheiro, mas tem a ver porque normalmente os salários mais altos impactam em jogadores mais, né, com mais poderio e tal. E os caras conseguiram ser eliminados, tanto que o Nova Iguaçu vai disputar a final contra o Flamengo, e eu acho que o Nova Iguaçu não vai conseguir nem passar no meio campo, num dos dois jogos. Aí o Flamengo vai se impor como tem que se impor. Mas então o Flamengo pegou esse grupo com Milionários da Colômbia, Flávio, Milionários da Colômbia, Palestino do Chile e Bolívar. Não creio em dificuldade pro Flamengo, não. Não creio. Acho que o Flamengo vai ganhar todos os jogos. Eu posso estar exagerando com relação ao Flamengo, mas eu não consigo... O que o Tito falou é verdade. Ele vai equilibrar um time que é ótimo. E ele consegue manter o elenco equilibrado, sabe? Até o vestiário ele domina bem e tal. É difícil alguém pensar no Flamengo perdendo algum desses jogos. Pode ter um empatezinho aí fora de casa. Não acredito não, vai se classificar muito fácil, muito fácil. Para você, Vanderlei Nogueira? Mesma coisa. Bolívar, o obstáculo é a altitude, né? A gente sabe que todo mundo sente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o Flamengo tem jogadores importantes, ele pode fazer um trabalho, jogadores que são menos sensíveis à altitude. O Tite tem essa oportunidade de escalar, pode mudar o time, enfim. Mas tem total superioridade. Não acredito também que perca nem ponto lá contra o Bolívar. É o que eu penso agora. Contra o Milionários em Bogotá também é a mesma coisa, não vai dar nenhum tipo de problema. E contra o Palestinos, é óbvio que o Flamengo é imensamente favorito. Então não tem nenhum drama para o Flamengo nesse primeiro momento na competição.